Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Olha, eu quero louvar a Deus por esse privilégio maravilhoso que é estar aqui nessa noite para partilhar a palavra de Deus com essa igreja. Louvar a Deus por voltar aqui, por rever os irmãos. Louvar a Deus por estar com o pastor Fabiano, com a Adelane, com as meninas aqui, revê-los. Graças a Deus por essa noite. E uma noite onde nós temos como temática a família, encerrando, né, pastor? Está encerrando hoje essa jornada de oração pelas famílias, esse tema tão maravilhoso. E eu estou muito feliz, estou com a minha esposa também, a Marta Júlia, e a gente veio a louvar a Deus junto com essa igreja. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 11. Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11, eu não vou ler o texto todo, vou ler apenas os primeiros versículos, fica como dever de casa para cada um de nós, depois lermos o capítulo todo para ter uma compreensão melhor do texto. Sentar, vou pedir para você não fechar sua Bíblia, para você mantê-la aberta, porque aí eu vou citando alguns versos durante a nossa reflexão. Juízes capítulo 11 diz assim: Jefté, o gileadita, era homem valente, porém, filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por estarmos juntos nessa noite e por podermos refletir, ó Deus, nas Sagradas Escrituras. Fala ao nosso coração e que nós estejamos com Ele, ó Deus, aberto, para que como uma boa terra Ele receba a Tua palavra e a semente frutifique e possa nos trazer uma colheita abundante, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tome teu assento, meu irmão. Tome teu assento, minha irmã. Aleluia. Olha, eu quero tomar hoje como exemplo para nossa reflexão a vida de uma família que na verdade estava destruída, a vida de uma família que na verdade estava acabada. E olhando para a história dessa família, olhando para os fatos que sucederam a essa família, eu quero trazer lições para minha e para a sua família. Eu quero trazer ensinamentos e posturas para minha e para a sua casa. Falar de família não é fácil. Nenhum de nós aqui tem famílias perfeitas. Temos lares com problemas, temos lutas nos nossos lares, mas olha, nós temos promessa de que nosso lar será uma bênção para a glória do nome de Jesus. E aí, o texto em questão conta a história de um homem chamado Jefté. Uma história muito impressionante, irmãos. Um homem que era filho de uma prostituta, filho de uma aventura do seu pai. Seu pai teve um caso com uma prostituta, ela engravidou dele,
mas ele tinha a sua casa, tinha a sua família e tinha outros filhos. Jefté não foi bem acolhido pelos outros irmãos, e chegou um momento em que os outros irmãos o viram como bastardo e o expulsaram de casa. Colocaram Jefté na rua, mandaram Jefté embora. E a Bíblia diz que Jefté vai para uma outra terra. Só que Jefté era um homem valente, um homem bom na guerra, um homem valoroso na batalha. Era um homem que era respeitado pela sua capacidade de guerrear. E aí a Bíblia diz que um dia o povo lá entrou em guerra contra os filhos de Amon. Então eles se lembraram: puxa vida, Jefté que era bom aqui, porque Jefté, se estivesse aqui, ele ia nos liderar nessa batalha e nós teremos uma grande vitória. Então mandaram chama Jefté para voltar, chama ele para estar aqui conosco. Jefté volta, faz algumas exigências, nós vamos falar durante a pregação. Estou só te dando um panorama da história que vai nos servir de base. Mas aí o que acontece, meus irmãos, é que Jefté vai e faz um voto ao Senhor, e ele diz: se eu vencer a batalha, quando eu voltar da guerra, a primeira pessoa que sair de dentro da minha casa eu ofereço em holocausto ao Senhor. E ele vai, vence a batalha, dá vitória para o seu povo. Quando ele volta aqui, ele está chegando em casa, sua filha sai de dentro de casa, e ele então oferece a sua filha. Eu vou falar mais para frente, alguns dizem que não era um sacrifício de ter que matá-la, mas talvez de que ela não pudesse casar e ter filhos. Mas seja como for, foi um sacrifício bem grande. E ele então volta e continua a sua vida, mas agora sua filha ou morta, se alguém quiser interpretar de uma forma, ou mesmo sem conseguir dar continuidade à sua linhagem, à sua família. Olha que história interessante. Olha quantas coisas nós vamos aprender nessa noite, falando sobre família, edificando o nosso lar, prestando atenção no que Deus pode nos ensinar. Primeira lição, irmão, que na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso lar, sempre há um porém. Veja o texto, sua Bíblia ficou aberta? O texto diz assim: Jefté, o gileadita, estou lendo o verso 1, era um homem valente. Começa bem: homem valente, porém, filho de uma prostituta. Sempre tem um porém na nossa vida. Alguém vai falar de nós e diz assim: pastor Fabiano, um homem bom, um homem legal, um homem isso, um homem aquilo. Porém, quando falo porém, ele já começa a tremer, ele fala: vai vir bomba, vai vir bomba. E todos nós temos um porém. Em toda casa tem um porém. Todo chefe de família é bom, é compromissado, é responsável. Porém, toda irmã, esposa, é uma esposa assim, assado, muito legal, uma bênção, uma mulher de Deus. Porém, todo filho é bom, é estudioso, é obediente. Porém, toda família tem um porém. Todo lar tem um porém. Toda história tem um porém. Sempre há um porém a ser encontrado na história de cada um de nós. Uma limitação, um problema mal resolvido, um trauma, uma vergonha a ser escondida, alguma coisa que você quer que ninguém saiba, que você tem vergonha de que as pessoas descubram a teu respeito, que você esconde as 7 chaves. E esses poréns, irmãos, sempre trazem perdas terríveis para nós. No caso de Jefté, por ser um filho bastardo, filho de uma prostituta, ele não pôde gozar na herança da família, colocaram ele para fora. E na nossa vida, muitas vezes, poréns fazem com que a gente não se aceite, ou fazem com que nós sejamos julgados, massacrados, ouçamos aquelas piadinhas, sejamos humilhados, traumas. Sempre há um porém. Talvez nessa noite você está aí querendo edificar um lar abençoado, querendo ter uma família abençoada,
mas tem um porém lá que está atrapalhando, tem um porém em você que está te limitando. Mas em nome de Jesus, nessa noite, o poder de Deus está nesse lugar para arrancar os poréns da nossa história e nos fazer viver e romper para a glória do nome de Jesus. Sempre há poréns e a gente não pode se deixar dominar. Uma segunda lição que esse texto nos mostra é que nenhum de nós e nenhuma família, irmãos, está livre dos desafios da vida. O verso 3 ele diz: fugiu da presença dos seus irmãos, foi morar na terra de Tobi, sofreu, expulso de casa, longe da família, longe do amor da sua casa, longe do seu pai. Imagina a dor do coração de Jefté, dizendo: o meu pai aceitou que me botassem para fora, o meu pai aceitou que me expulsassem, os meus irmãos disseram que não me queriam, mas o meu pai podia ter batido o pé, podia ter dito: não, é meu filho tanto quanto vocês, mas o meu pai aceitou e me expulsou. Irmãos, como deve ter sido difícil para Jefté, quantas lembranças terríveis, quantos filmes de terror na cabeça desse moço. Mas a verdade é que nenhum de nós escapa de situações difíceis. A verdade é que nenhum de nós escapa de situações complexas na vida. Todos nós que aqui estamos, todos, e quem está nos assistindo aí pela internet, todos nós já passamos por decepções, já recebemos pancadas na vida, já vivemos sofrimentos grandes na vida. A maioria, para não dizer todos, teríamos motivos para estar escondidos nessa noite, dentro de casa chorando, depressivo e entregando os pontos. A gente apanha, a gente sofre, tem problemas nos lares, tem problema no casamento, tem problema com filhos. É bom a gente entender, irmãos, que a vida, ela tem dessas coisas, e a gente não pode ser mole. Não dá para você ficar se agarrando nos problemas que você tem para dar desculpas, para não tentar viver algo poderoso em Deus. Não dá para você ficar se agarrando nas lutas que a tua família tem, para você não ver o teu lar sendo um lar cheio da glória de Deus. Não dá para você ficar agarrado nas batalhas que você enfrenta e nas dores que você passou, para não sonhar os sonhos de Deus. Nessa noite, deixe o Espírito Santo curar você das feridas que estão abertas, para que você possa viver tudo que Deus tem preparado para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, porque Deus tem grandes sonhos para as nossas vidas. Solte os dramas, solte as amarguras, largue os traumas, largue as dores. Eu sei, você pode ser como Jefté, expulso de casa, vivendo um inferno, vivendo dores, sofrimentos, mas o que Deus tem para você supera em muito todas as dores que você já enfrentou nessa vida. Agarre as promessas e viva tudo o que Deus tem para você. Mas ensinamento ainda no verso 3, na segunda fase, na parte B do versículo, diz que quando ele chega na terra de Tobi, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Eu diria para você aquela frase que a gente vê em para-choque de caminhão, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Com quem ando, irmãos? Com quem ando vai dizer muita coisa a meu respeito. Quando sai da sua terra ao ser expulso, a Bíblia nos diz que ele se une com pessoas estranhas. Segundo um comentário bíblico, irmãos, ele se torna chefe de uma quadrilha de marginais que, como ele, foram expulsos da sociedade. Ele se junta a essas pessoas. E aí eu aprendo duas coisas a esse respeito. Com quem ando diz o que eu pretendo e até onde eu posso ir. Quer saber aonde você vai nessa vida? Comece a olhar com quem você anda. Quer saber o que você realmente quer dessa vida? O que você está esperando dessa vida? Comece a perceber quem está andando com você. Porque a Bíblia deixa claro em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo, as más companhias corrompem os bons costumes. Então,
Se você começa a andar, irmãos, com gente que não sonha os sonhos de Deus, se você começa a fazer alianças com pessoas que não têm os mesmos propósitos que você, com pessoas que não têm a vida pautada na palavra, que não ouvem o Espírito Santo, sabe para onde elas vão te levar? Para o buraco aonde elas estão. E aí você vai partilhar, por exemplo, que está com uma crise no casamento. Ao invés de procurar o teu pastor e ouvir o que ele tem de Deus para você, você procura aquela vizinha que está com um lar também destruído. Você procura aquela pessoa que não tem histórico familiar estruturado. E o que ela tem para te dizer? Termina, separa, acaba com tudo, larga de ser boba, deixa isso para lá, você tem que isso, você tem que aquilo. Diga-me com quem está andando, eu vou te dizer para onde você vai chegar. Eu vou conseguir prever qual vai ser o teu destino. Outra coisa que eu aprendo aqui, com quem eu ando, diz sobre como eu sou e como eu estou nesse momento. Quando Davi fugiu, ele estava louco, a Bíblia diz que ele estava amargurado, e ele montou um exército com ele só de gente doida, como ele estava naquele momento. Depois viraram os valentes de Davi, mas no início era tudo gente doida. Quer fazer um raio-x de como a qualidade da tua vida espiritual? Observe quem está à tua volta, quem anda com você, quem partilha a tua vida. Às vezes você quer ser um homem de oração, mas só anda com gente incrédula. Às vezes você quer ser alguém avivado, mas só anda com quem não tem nada de Deus na vida. Às vezes você diz assim: puxa, eu quero crescer em Deus, mas só anda com quem não tem esse propósito. Aí quando se junta, não tem assuntos santos para tratar, vai tratar da vida dos outros, vai fazer fofoca, vai falar coisa que não edifica. Agora, se você se junta com homens e mulheres de Deus, irmãos, ali tem salmos, tem hinos, tem cânticos, tem adoração, tem glória a Deus, tem aleluia, tem assuntos santos que edificam. Você cresce, sai dali de um simples bate-papo, você é edificado e Deus fala contigo, porque quem está ligado em Deus, irmão, até contando uma piada, está edificando a vida de alguém, porque tudo que sai da nossa boca vem do céu para a vida da pessoa. Quer aprender mais com esse texto? Quando em mim ou na minha casa existe falta de perdão, irmãos, o fim está próximo. Olha o verso 7. A Bíblia diz assim: porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Quando chegaram para Jefité chamando ele, irmãos, Jefité olhou e falou assim: ué, mas espera aí, vocês não são aqueles que me expulsaram? Vocês não são aqueles que me mandaram embora? Por que agora vocês vão vir aqui me chamar? Por que agora vocês vão vir aqui me valorizar? Quando eu estava com vocês, vocês não me deram bola. Quando eu estava com vocês, vocês não me valorizaram. Quando eu estava com vocês, vocês não me abraçaram, não me acolheram. Mas agora que estão prestes a morrer, eu presto. Já passou por isso? Já passou por isso? Ah, quando eu estava lá não prestava, agora eu sou bom. Quer dizer que agora você precisa de mim? Quer dizer que você só me procura quando depende de mim? Quando a gente diz isso, irmãos, a gente está mostrando que o nosso coração está cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de rancor. Deixa eu dizer para você uma coisa: não se edifica um lar abençoado com o coração cheio de ódio e cheio de rancor. Não tem como ter um casamento abençoado com o coração cheio de ódio e cheio de rancor. Não tem como ter uma família abençoada, meu irmão e minha irmã, um casamento abençoado. Não tem como você criar teus filhos se o teu coração está dominado pelo ódio, está dominado pelo rancor. Nessa noite você precisa cortar as amarras. Cortar as amarras de coisas que fizeram para você, de gente que você decidiu não perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. A gente precisa entender algumas coisas sobre perdão. A primeira delas é que, diferente do que nós pensamos, o maior atingido pela falta de perdão não é o ofensor, é o ofendido. Muitas vezes você diz assim: também nunca mais olho para a sua cara. Quer saber? Você morreu para mim.
Às vezes dentro das igrejas tem pessoas que não se falam. Às vezes no altar tem pessoas que não se falam. Como Deus vai tratar a minha vida se eu não consigo ter comunhão com meu irmão? Como Deus vai me exaltar, me levantar, me ungir se eu não consigo amar ao meu irmão? E eu penso que eu estou punindo a pessoa. Viu, você fez isso comigo, agora vai receber o meu desprezo. No livro Peregrino traz uma história bonita, que exemplifica bem isso. Cada pessoa que a gente não perdoa é como se nós colocássemos ela nos nossos ombros. Imagina se você não me perdoar e começar a andar por Itaperuna. Por que você riu, hein, irmão? Por que você riu? Por quê? Seria pesado para você? Imagine você andando comigo sobre os seus ombros em Itaperuna. Isso ia pesar e ia te impedir de caminhar. Pois tem muita gente que não está conseguindo caminhar no mundo espiritual porque está levando pessoas nos seus ombros, porque não libera perdão. Isso é tão sério. Se nessa noite você entendesse isso e pedisse graça a Jesus, Ele cortaria esse laço e você ia viver uma vida muito mais alegre e vitoriosa, porque você ia liberar perdão em nome de Jesus. Também aprendemos que todo mundo erra, irmãos. A pessoa fez um negócio comigo terrível, você já fez com um monte de gente. Mas foi grossa comigo, me humilhou. Quantas pessoas você já foi grosso também? Quantas pessoas você já humilhou também, irmãos? Mas a pessoa me fez passar uma vergonha. Mas você já fez muita gente passar vergonha também. Mas a pessoa me ofendeu muito. Mas nós já ofendemos muitas pessoas também. Vamos parar com isso, irmãos, e liberar perdão para as pessoas que nos feriram. Tirar esse peso dos nossos ombros. E a gente precisa entender de uma vez por todas que o perdão de Deus a nós está ligado ao nosso perdão para as pessoas. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você ora assim, você entende que da mesma forma que você está liberando perdão para as pessoas, Deus está liberando perdão para você. Então eu te pergunto nessa noite: você tem sido perdoado por Deus? Pelos teus erros, pelos teus pecados? Se você não libera perdão, não tem perdão de Deus sobre a tua vida. E é claro isso, está claro isso na Bíblia. Mas eu ainda avanço dizendo que quando em mim ou na minha família existem feridas abertas, os caminhos estarão sempre comprometidos. Se os traumas que você viveu, você não tratar, além do perdão, mas os traumas, você vai estar sempre comprometido. Verso 9 diz assim: então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês. Olha como ele está ferido ainda. Olha o que ele está propondo. Eu até aceito voltar, com uma condição. Qual é a condição, Jefté? Que se nós ganharmos, se eu voltar, eu vou ser o chefe, eu vou mandar. Para quê? Porque se eu mandar, ninguém mais me expulsa. Quem vai expulsar sou eu. Eu não quero mais que ninguém tenha autoridade, eu quero ser autoridade, eu quero estar por cima. Eu só aceito voltar se eu for o cabeça. É o medo dele de ser expulso novamente, é o medo dele de ser traído novamente, é o medo dele de ser abandonado novamente, é o medo dele de ser enganado novamente. Quando você não trata os teus traumas, você vive com medo de ser enganado de novo. Tem gente que passou por um processo de traição, que não consegue mais se relacionar com ninguém, seja amorosamente, seja através de uma parceria, de uma sociedade. Ele não tem mais coragem de entrar, porque ele pensa, sempre assim: vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vão me enganar de novo, vão me trair de novo, vão me subjugar de novo, vão me humilhar de novo. Então eu não quero.
Tem gente que não tenta mais nada de novo na sua vida, porque tem medo de sofrer de novo. Tem gente que não arrisca, não tenta um concurso público, não tenta uma vaga no emprego, porque ele já passou por decepções, não quer ser desiludido de novo. Irmão, nós precisamos ser curados pelo Espírito Santo nessa noite, porque Deus quer homens e mulheres que arriscam, que tentam, que levantam, que vão de novo. Vamos insistir. Olha, é como lá no passado entulharam os poços de Jacó, ele cavou de novo, entulharam, ele cavou de novo, entulharam, ele cavou de novo, e nós vamos cavar até que a gente conquiste o que Deus tem para as nossas vidas. Você já tentou, deu errado, insistiu, deu errado, deu errado, mas nessa noite você vai se levantar e vai arriscar mais uma vez, porque Deus vai fazer. Ele é fiel, Ele fez a promessa, Ele não te abandonou, não te deixou, Ele tem sonhos, projetos. Então levanta e dá a volta por cima, meu irmão, porque o Senhor é contigo. Mas muitas vezes a gente está travado. Nessa noite nós precisamos ser curados pelo Espírito Santo. Pastor, será que minha casa pode ser uma casa feliz? Pastor, será que minha casa, meu casamento pode ser um casamento abençoado? Pastor, será que o meu lar pode ser um lar? Pode. Mas eu já vivi tanta dor lá dentro. Mas você não serve a um Deus que muda tudo, que faz manancial aparecer no meio do deserto? Você não sabe que você serve a um Deus que faz existir as coisas que não existem? Então descansa teu coração, porque o que Deus fará ainda na minha e na sua história, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Nunca podemos perder, irmãos, e aqui vem uma lição linda. Nunca podemos perder o sentimento que fazemos parte daquela família. Olha que coisa bonita o verso 12, lê comigo. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? Olha que coisa bonita. Ele não estava morando mais lá, mas quando ele comprou aquele projeto, ele se sentiu: é a minha terra, é a minha casa. Sabe, irmãos, às vezes, principalmente as mães que estão aqui, né? Porque mãe é violenta nisso. Às vezes a mãe está brigando com o filho e está dizendo assim: você é preguiçoso, você não estuda direito, menino, você não gosta de tomar banho, limpar a orelha, não gosta de escovar o dente. E ela está falando. Se tem alguém de fora do lado e fizer assim: é mesmo, é pouco mesmo, pronto, ela agarra no pescoço da pessoa, fala: o que você está falando do meu filho? Ela pode falar, outra pessoa não. Ela pode xingar tudo que tiver que xingar, mas outra pessoa não, porque meu filho não mexe com meu filho, não. Mas você não estava falando, mas eu estou falando, você não. Sabe por quê? Isso é bom, irmãos, porque é a mãe, é meu filho. Minha casa, irmãos, não é perfeita, meu casamento não é perfeito, meu filho não é perfeito, eu não sou um marido perfeito, mas é a minha casa. Não se mete com a minha casa não, porque é o meu lar, é o meu campo de lentilhas, como Samar lutou pelo dele, é o meu campo de lentilhas. Pode não ter valor para ninguém, pode não ter valor para você, mas para mim é valoroso, e eu dou a minha vida pelo meu campo de lentilhas. Lute pela tua casa, lute pelo teu casamento, lute pela tua família, se sinta parte, porque o que o diabo tem trabalhado é para que você se sinta um estranho no ninho. Tem gente que já está nessa fase, infelizmente. Ele chega dentro de casa e já não se sente mais dentro de casa. Ele já não tem nem mais alegria de estar dentro do seu lar. Tem gente que está experimentando isso. Ele chega dentro do seu lar e não se sente. E coisa terrível é quando a gente se sente um peixe fora d'água. E o diabo está trabalhando para semear isso nos nossos corações,
para que você não se sinta em paz no teu lar, para que você não se sinta mais parte dessa família, para que você não se sinta mais à vontade dentro da tua casa, para que você não se sinta mais à vontade dentro da tua igreja, onde Deus te plantou. Mas nessa noite, nós vamos repreender essa ação do inferno, porque onde Deus te plantou é um lugar abençoado, é um lugar santo. Seja a tua casa, seja o teu casamento, seja a tua igreja, é o lugar onde Deus te plantou. Ninguém mexe, ninguém toca, ninguém destrói. Quem é que está falando da minha terra? Quem é que está falando da minha casa? Não fala não, porque ninguém toca no que Deus me deu. E eu termino nessa noite dizendo para você que decisões irresponsáveis podem acabar com as nossas famílias. O verso 31 nos mostra o voto precipitado de Jefité, quando ele diz, Jefité fez um voto ao Senhor, verso 30, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Gente, preste atenção. A Bíblia não diz exatamente com quem Jefité morava, mas olha que voto absurdo. Certamente sairia alguém que ele amava, não é verdade? Se não fosse a filha, talvez seria a esposa. Quem que ia sair da casa dele? Quem que vai sair da sua casa que você tem coragem de entregar no holocausto? Ah, pastor, às vezes era a sogra dele que morava com ele. Pode ser. Pode ser. Eu já imaginei essa tese, mas de qualquer forma foi arriscado. De qualquer forma foi perigoso o voto. E o resultado é que saiu quem? Saiu exatamente a filha de Jefté. Como eu disse no início, irmãos, alguns dizem que o voto não era a morte, era o fato dela não poder casar e ter filhos. Mas seja como for, ou morrendo ou não podendo casar e ter filhos, o que estava sendo comprometido agora era a linhagem de Jefté. Se a filha morreu, ou se ela não pode casar e dar filhos, então a família de Jefté vai ser cortada ali. Não vai ter continuidade, não vai ter os sucessores. Decisões precipitadas acabam com famílias. Um momento de emoção de Jefté sem pensar. Como eu estou dizendo, será que ele não pensou que sua filha poderia sair? Será que ele não pensou que sua esposa poderia sair? O que ele pensou? A mesma coisa que um homem pensa quando, tendo um lar abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados, por um momento de prazer ele adultera. A mesma coisa que uma mulher tendo sua casa, seu marido, sua família, por um momento de prazer, joga tudo no ralo. Às vezes não pensamos, irmãos, em um momento destrói a nossa casa. Às vezes não pensamos em uma decisão errada, arrebenta a nossa família. Às vezes não pensamos, não refletimos, e de forma irresponsável a gente joga a nossa família pelo ralo abaixo. São decisões precipitadas, são atos impensados, são momentos irresponsáveis e famílias destruídas, lares despedaçados por uma noite de pecado, futuros de jovens totalmente mudados por conta de uma experiência sexual irresponsável. Jovens que poderiam cursar uma faculdade, que poderiam fazer uma formação, mas por causa de um momento de prazer, agora estão grávidas. E o futuro está travado. Um momento, uma escolha, um ato. Casamentos que terminam por motivos banais, sem oração, sem busca, e consequências que se arrastam para sempre. Pastor, eu tive atitudes assim, o que eu faço? Está vivo? Está respirando?
ainda tem esperança para nós. Ainda tem graça e misericórdia de Deus para nos restaurar, nos renovar e nos permitir sonhar de novo. Ainda tem a presença de um Deus Todo-Poderoso nesse lugar para restaurar o teu casamento, para restaurar a tua família, para restaurar os teus filhos, para restaurar os teus sonhos, para restaurar a tua história e para te dar uma família abençoada, extensão do reino de Deus, em nome de Jesus. Você poderia ficar de pé nesse instante?